É sempre argentino, né, cara? A pessoa que torce pra Argentina tem que muito que se fuder. E eu vou te explicar agora porque isso me deixa puto. Véi, aconteceu um par de coisas essa semana. Speed foi vítima de racismo por aqueles argentinos. E o problema é que não necessariamente é o país da Argentina, mas essa cultura que você aí do outro lado, muito brasileiro, defende esses filhos de uma puta, porque isso não pode, velho. A justiça ter passado um pano fudido pra esses caras, velho. E, velho, vem pro vídeo. Vamos comentar aqui alguns acontecimentos. Nesse vídeo eu quero te dar alguns motivos, alguns muito importantes, pelo qual você não deveria e não deve torcer de jeito nenhum pela Argentina, cara. Não só pela cultura que eles criaram dentro do futebol, mas acontece tanta falcatrua pra esses caras que, velho, mano, é absurdo ver um brasileiro torcendo pra porra da Argentina, caralho. A gente tem um streamer chamado Speed, velho, com 57 milhões de inscritos, transmitindo a Copa do Mundo, e ele tá lá documentando as coisas, fazendo uma resenha da porra. E olha que maluquice. Olha que bagulho muito louco aconteceu. Os torcedores argentinos são racistas, sim. No estádio tem acontecido bastante. Cara, tem cena de criança fazendo isso. Criança. Dia 3 de julho, Cabo Verde, Argentina, ele tava de torcedor, né? E teve um torcedor da Argentina que virou pra ele e teve a capacidade de virar e falar assim: vai chorar no zoológico. Que porra de cultura é essa, irmão? Isso eu falo que é cultural, sim, porque tá acontecendo, não é de agora. Não tô falando que todos os argentinos é racista, gosta de pilantragem, mas a cultura que tá no futebol dessa galera, desses argentinos, só mostra isso, não mostra outra coisa. 4 dias depois do jogo do Cabo Verde, né, Argentina e Egito, ele tá saindo do estádio e alguns torcedores viram pra ele e chamam ele de mono. Isso acontece dentro de um estádio onde a FIFA vê e tem que punir essa galera. Isso é um dos grandes motivos que você não pode torcer pra essa Argentina, velho. Não pode acontecer esses dois casos, né? 2 cidades, uma galera, um monte de pessoas. Então a gente tá falando de milhares de pessoas vendo ao vivo esse acontecimento. E querendo ou não, é constrangedor, é desrespeitoso. Isso é criminoso. Isso é a Argentina, tá? Isso é o torcedor argentino que tá fazendo. Aí eu fico me perguntando, véi, não tem punição. Porque a FIFA tem centenas de câmeras. O Speed é um dos streamers mais famosos, um dos mais fodas do mundo. Tem as câmeras do Speed ali. Aí um torcedor decide virar pro Speed e fazer uma dança de macaco. Cara, tem gravado, tá aqui, eu vou colocar um take pra vocês. E eu escutei o Rica Perrone falando: cara, se você foi alguma vez na Argentina, ou foi alguma vez assistir o jogo de uma Libertadores, né, no estádio, ele disse, mas eu nem vou tão longe, eu falo de casa. Os acontecimentos são surreais. O racismo, a pilantragem, a falcatrua que tem nesses lugares para prejudicar o adversário. O maior campeonato sul-americano, né, que é a Libertadores, às vezes eu tenho a percepção que ele beneficia os times argentinos. Ele beneficia esse tipo de atitude, cara. E eu falo dessa percepção porque até hoje eu vejo algumas punições e esses caras têm que ficar presos, velho. Em julho agora de 2024, a Argentina foi campeã e os jogadores fizeram uma live cantando uma música racista dentro do ônibus. Vocês têm noção disso? Os jogadores. Aí eu me pergunto, se isso tá entre os jogadores, imagina entre a sociedade ali, onde eles influenciam. E nessa época, quem se prejudicou bastante foi até o Enzo Fernandes, né? Ele levou uma multa do Chelsea. Jogadores, companheiros dele de time, né? De clube, pararam de seguir ele. Cara, e isso me entristece de uma forma tão grande, velho. Tão grande, porque ninguém foi punido de verdade. Eles só pediram desculpa e continuaram campeões. E foda-se, tá ligado? Foda-se. 2 anos depois, é essa torcida que tá lá num estádio chamando um streamer de macaco. Cara, a gente precisa virar pro brasileiro, qualquer que seja a seleção. Falar, mano, você não pode de jeito nenhum torcer pra Argentina. Por quê? Porque eles já fizeram com a própria seleção brasileira. Vocês não têm noção, velho. Muita gente não pesquisa sobre isso, mas a seleção argentina
Principalmente ali a federação. Gente, tem tanta falcatrua lá dentro. Não tô dizendo que a CBF não tem, não tô dizendo que o Brasil não tem. Só que lá é de uma forma tão explícita e nada acontece. Eu quero trazer alguns termos onde clareia somente para você não torcer para essa Argentina. O Messi é sim um dos maiores de todos os tempos, mas ele é beneficiado sim. Você olha alguns jogos onde você vê que para alguns dão falta e quando ele faz o mesmo tipo de falta, ele não leva um cartão, ele não é uma falta, entende? Vou trazer aqui uma lembrança para vocês de 2015, River contra Boca, Argentina contra Argentina. Olha que maluquice aconteceu no túnel indo pro campo. Torcedores do Boca Juniors entrou no túnel e jogou o spray de pimenta nos adversários, pô. Aí eu fico me perguntando, véi, cadê pelo menos a segurança disso, né? Ainda mais sendo o maior campeonato sul-americano, que é a Libertadores. Onde, de novo, o maior jogo do continente, Boca contra River, no Monumental. Presta atenção que no Monumental, o ônibus do Boca chega no estádio e a torcida do River apedreja o ônibus. Vocês têm noção disso, velho? Eles apedrejam o ônibus. Pedra, pau, gás de pimenta, um caralho a quatro, velho, teve motorista machucado, jogador, mano, foi um absurdo. E isso, presta atenção, argentino contra argentino. Agora imagina como eles vão tratar a gente, como eles vão recepcionar a gente. Eu fico me perguntando se a Conmebol não conseguiu garantir a segurança de um ônibus até ali o Monumental, mano, é uma loucura. E eu tô falando de uma cultura agressiva, velho. De uma cultura que mata e morre por uma coisa que não deveria ser assim. Vocês têm noção que um banco suíço admitiu que lavou 25 milhões de reais pro presidente de uma federação de futebol de uma seleção. E eu vou trazer pra vocês, não é um ponto aqui onde vocês têm que criar ódio, mas vocês não podem se conformar em olhar como ídolo essa galera que faz só besteira, mano. Os caras são racistas, os caras faz umas falcatruas assim. Aí chega em 2026, estatisticamente falando, é algo muito estranho, onde em duas Copas, né, em 2022 e 2026, a Argentina tem 8 pênaltis a favor. E o Brasil, um exemplo, né, trazer o Brasil, ele tem 14 em quase 100 anos de Copa. Mas enfim, eu tô falando que a Argentina ela tem 8 pênaltis a favor, disparado, o dobro da segunda colocada, que é a Inglaterra com 4, né, 2022 e 2026. Aí eu trago pra vocês, um streamer é chamado de macaco ao vivo 2 vezes em 4 dias. Um cântico racista dos próprios jogadores, com investigação da FIFA e processo do Chelsea, spray de pimenta na cara do jogador, dentro do túnel, um ônibus pedrejado que mandou o capitão para o hospital com vidro no olho, um dirigente com 25 milhões de dólares de propina lavados no banco suíço e 8 pênaltis em 2 Copas contra 14 do Brasil em 100 anos, praticamente. E agora vou ser bem sincero, o Brasil acabou. A gente foi eliminado para a Noruega nas oitavas de final e eu acredito sim que eles mereciam, aqueles jogadores, menos o Neymar. Eu não fiquei mal em nenhum momento, não doeu essa eliminação em nenhum momento, porque aqueles jogadores não mereciam isso. Eles não tinham raça. E é uma coisa que é um exemplo aí, ó. A gente ela tem raça dentro de campo, elas se doam pelo Messi. Elas valorizam os ídolos dela. Que são muitos ídolos que, falando assim abertamente, né? Eles têm um ídolo que fez gol de mão, com o maior respeito ainda pelo que Maradona fez na história do futebol. Mas pra mim não existe comparação nenhuma, o maior é o Pelé. Aí a galera pode virar, Eduardo, você pode estar torcendo contra porque você tá com dor de cotovelo, você tá bolado, você tem que torcer contra, você tá secando os caras. Eu quero mais que eles se fodam. Tudo que eles fazem é errado e é criminoso. Mas eu tô falando de uma forma mais indignada pelo que tá acontecendo, velho. Parece que ninguém é punido por isso. Se os jogadores fazem isso no ônibus, eles levam como influência pra dentro dos estádios, sim. E eles precisam ser punidos por isso. Eu queria que você deixasse seu like, você que torce pro Brasil, por mais você que gosta aí do Neymar, que infelizmente ele foi, né, o azar dele de ter nascido numa geração errada. Você que concorda comigo, comenta aqui embaixo, me fala pra qual seleção você tá torcendo. Me fala se você tá gostando de algo, que não tá gostando. Comenta aqui, fala o que vocês querem ver aqui nesse canal. Valeu, rapaziada, aqui quem fala é o Dudu do Estante. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok e também na Kik. Vai ter muita live por lá. Tamo junto, valeu.